A paz, meu querido, minha querida. Eu queria compartilhar com você um pouquinho, até mesmo da minha história, da minha crença. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, meu pai ele era devoto do Padim Padre Cícero, lá do Juazeiro. Meu pai era, segundo a minha mãe, ele era muito devoto, muito católico quando casou. Eu não me lembro muito bem, ele casou com a fita vermelha, filho de Francisco, e minha mãe, filha de Maria. Então eles eram muito católicos, mas quem nos levava para a igreja, eu me lembro demais, nos domingos de manhã, 6 horas da manhã, íamos nós, os filhos pequenininhos, com a nossa mãe, todo domingo. Quando eu completei uns 15 anos, meu pai disse assim: minha filha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu fiz uma promessa quando você tinha 3, 4 anos, as suas pernas falharam muito, e eu fiz uma promessa ao meu padim Padre Cícero que você, quando completasse 15 anos, iria a pé daqui, lá de Fortaleza, daqui para Juazeiro do Norte, seguindo uma romaria. Romaria é quando as pessoas se juntam, todos numa caminhada só, para você que não sabe o que é isso, e vão cumprir as suas promessas lá em Juazeiro do Norte. Eu falei: mas pai, aqui é muito longe. E ele disse: não, mas você vai ter que ir porque eu prometi. Porque senão algo pior pode acontecer com você. Então eu cresci acreditando nesse Deus que você tinha que fazer grandes sacrifícios para ser aceito por Deus. E foi muito interessante porque eu não fui, obviamente, é muito longe, eu nem sei quantos quilômetros são, mas é muito longe, jamais eu conseguiria ir a pé. Com 15 anos eu me tornei ateia, mas quando eu fui fazer a quinta série, o exame de admissão, passar da quarta para a quinta, eu fiz uma promessa a Deus também, que se eu passasse no exame de admissão, eu iria de joelhos numa igreja bem pequena, numa rua principal lá de Fortaleza, eu iria toda de branco, de joelho até o altar. Eu iria da porta da frente para o altar. É também óbvio que eu não cumpri essa promessa, porque todas as vezes que eu chegava nessa igreja, estava muito lotada, e eu fiquei com vergonha, e eu nunca cumpri essa promessa. Virei até, e quando eu fui fazer o vestibular, com 17 anos, eu me lembrei, eu digo: puxa, se Deus existe, eu tô ferrada, porque no vestibular eu vou ser reprovada, porque eu não cumpri nem a promessa do meu pai, nem a minha promessa. Bom, fui em um padre, me confessei o meu pecado, que eu não tinha cumprido nenhuma das duas promessas. Ele mandou rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nossos, rezei e fiquei livre de cumprir com essa promessa. Anos depois, com 20 anos de idade, eu tive um encontro muito pessoal com Deus, com Jesus, e fui aprendendo que Deus não é esse Deus que precisa de sacrifícios para atender os seus pedidos, e nem eu deveria ter feito esses pedidos. Mas eu queria ler para você o Salmo de número 51, somente alguns versículos 15 a 17, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O de 16 fala exatamente o que eu gostaria de falar para vocês. Pois não te comprases, não te alegras em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Não é que eu ande de joelhos até aquela porta, não é que eu fosse sei lá quantos quilômetros de Fortaleza a Juazeiro do Norte, mas os sacrifícios agradáveis a Deus, Salmo 51, versículo de número 17, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, quando você estiver se questionando: será que eu estou sofrendo porque Deus quer que eu me sacrifique? Será que eu me sacrifique? Será que eu estou sofrendo porque Deus está me punindo de alguma coisa que eu fiz de errado? Eu quero que você saiba que Deus quer, a única coisa que Deus quer de nós é um coração contrito, é um coração que se achegue a Ele. E eu queria te relembrar que é algo que nós na Bethesda sempre falamos, da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Deus é amor, ponto final. Então, se você está
pensando que Deus está te punindo de algum mal, que Deus... Eu acredito assim, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sim, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a graça de Deus para que nós não adulteremos a graça de Deus nas nossas vidas. Quando você for tomar alguma atitude, que você possa pensar, no meu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que Deus faria para que você possa tomar escolhas responsáveis, éticas, amorosas e boas, como amoroso e bom é o nosso Deus. Deus abençoe você grandemente. A gente se vê na próxima vez. Quero que você se cuide, que você ame ao próximo como a você mesmo e ame a Deus de todo o seu coração, porque Ele se agrada de você. Ele é amor e ponto final. Até a próxima.